Então vamos iniciar o dia então. Eu pediria para vocês fecharem os olhos alguns segundos. Eu vou fazer o mantra Dhanvantari, que é o Senhor do Ayurveda, invocando a sua graça, invocando as suas bênçãos para esse dia de hoje e o dia de amanhã. As mãos frente ao coração espiritual e para não lembrar. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Dhanvantariye Avrita Kalasahastaya Sarvamaya Vinasanaya Trailokyanataya Shri Mahavishnave Namaha. Om Shanti Shanti Shanti. Namastê. Bem, então, iniciando o dia, gostaria de chamar aqui para frente Osnir Kujenota, que ele vai falar para a gente sobre yoga e meditação, um caminho para o bem-estar pleno, conhecendo como o yoga e a meditação podem auxiliar o ser humano no caminho para alcançar o bem-estar em todos os níveis. Para quem não conhece, tem que fazer uma apresentaçãozinha, né? Osnir Kujenota, conhecido também como Om Prakash, nascido em 27 de março de 63, teve seu primeiro contato com yoga em 1968 por influência de seus pais. Desde então, esteve sempre ligado à sua prática e filosofia. No final dos anos 70, aprofundou-se ainda mais no estudo da filosofia hindu no Ramakrishna Vedanta Ashram e nos estudos e práticas do Hatha Yoga. Estudou sânscrito, Vedanta, Samkhya, Yoga, Mantra, meditação, alimentação e massagem ayurvédica. E tudo mais sobre a Índia e suas tradições. Aqui no Brasil, formou-se pelo Centro de Estudos de Yoga Narayana, em 1987. Em 1990, teve seu primeiro contato com a Iyengar Yoga, sendo aluno de Krishna Pisano, aluno graduado de Iyengar Yoga. Em 93, viajou pela primeira vez à Índia, onde teve o contato direto com o berço do Yoga, aperfeiçoando ainda mais sua prática e filosofia. No mesmo ano, recebeu sua primeira iniciação de Kriya Yoga. Seja muito bem-vindo, muito obrigado. Oscar, à vontade, onde você preferir. Bom dia. O Eric fez uma introdução doando um mantra para a Dhamantari e eu vou fazer uma introdução entoando um mantra para Patanjali. Yogena chittasya padena vacham malam sharirasya chavaijakena yopa karotam pravaran muninam patanjalin pranjaliranatosmi avaho purushakaram shankha chakrasidharinam sahasra shirasam shvetam pranamami patanjalin Hare Om. Agora sim, bom dia. O intuito dessa palestra sobre yoga e meditação é para observar como essas práticas podem nos conduzir para uma vida com mais bem-estar. O que é bem-estar? Segundo o conceito de saúde, saúde significa bem-estar físico,
mental, emocional, social, e agora eles colocaram também espiritual. Aonde é percebido o bem-estar? Eu gostaria que vocês também participassem, de forma que isso não fique uma coisa apenas daquele. Aonde nós percebemos o bem-estar? Não. Na mente. E aonde nós percebemos o mal-estar? Na mente. O que percebe seu corpo? Seu corpo? Ou sua mente? A mente, certo? Por isso mesmo que o mal-estar seja físico, ele está sendo percebido pela mente. Por isso o grande objetivo do yoga é Chitta Vritti Nirodha, ou seja, o recolhimento das atividades da mente. Ontem no Globo Repórter estava tendo um programa sobre insônia. Foi dito que 8 entre 10 pessoas que moram em São Paulo têm insônia. E a minha pergunta é: quem impede essas pessoas de dormir? O vizinho? A polícia? A sogra? Para alguns. A mente. Tudo apaga, a luz apaga, tudo é desligado. Não? Você desliga todas as coisas na sua casa, você só não desliga o quê? A mente. Dessa forma você continua pensando. E o sono é algo impossível. Então, Patanjali, quando codificou o yoga, ele codificou de tal forma que alguns passos importantes têm que ser trilhados. E esses primeiros passos Patanjali definiu como yamas e niyamas. Hoje em dia, infelizmente, não só no Brasil, mas na Índia também, as pessoas estão fragmentando demais o yoga. O yoga é um processo com 8 estágios. Eu costumo brincar que yoga é combo. Combo é um pacote que você compra. E nesse pacote vem 8 canais. E algumas pessoas insistem em assistir o canal 3. Asana, asana, asana. Algumas pessoas se arriscam no canal 4. Mas raríssimas são as pessoas que assistem o canal 1 e 2. Yamas e niyamas. Algumas pessoas acreditam que Patanjali, em yamas e niyamas, fale sobre moral. Não roubar, não mentir. Algumas não dizem moral, mas dizem ética. Mas eu acho que Patanjali tinha uma outra visão em mente. Vocês sabem o que significa o nome Patanjali? Eu preciso de algo. Isso deve ser. Veja, talvez nem todo mundo escute, e talvez isso também nem faça o som que eu espero que faça. Mas eu vou tentar. Faz um som de pat. O sânscrito tem uma característica chamada onomatopeia. Significa que o som, a energia e o que ele significa são uma coisa só.
como a gente vê às vezes em revista em quadrinho, quando existe alguém dando um soco ou alguma coisa assim, que você tem aquele som, isso é chamado de onomatopeia. Pat, em sânscrito, significa cair. E Anjali. Anjali significa as mãos colocadas em prece. A história conta que existia uma yogini muito evoluída, chamada Gônica. E Gônica não possuía filhos. Então, ela fez um puja para Surya, para ter um filho. E enquanto ela estava no lago, e ela pegava a água com a mão e fazia o puja, ela percebeu uma pequena serpente na sua mão. E essa serpente então tomou uma forma humana. E essa forma veio ser chamada de Patanjali. Patanjali é uma encarnação Patanjali é uma encarnação de Shesha, a serpente aonde Vishnu repousa. Dançarinas indianas deveriam saber disso porque Patanjali encarnou em Chidambaram para aprender também dança. Jaigur. Então veja, vocês já viram um homúnculo? Quem já viu, levanta a mão. Só vocês? O homúnculo é um mapa do cérebro e ele é representado por um boneco. E desse boneco, as partes que mais têm terminações nervosas no cérebro são representadas com maior tamanho. Então o homúnculo ele tem as mãos muito grandes, porque as mãos são a parte que mais possui terminações nervosas no cérebro. Os italianos sabem muito bem isso. O navio afundou em alto mar e só 2 italianos sobreviveram. Chegaram na praia e quando eles foram questionados como eles tinham chegado na praia, eles simplesmente disseram: parlando. É por isso que você vê o quê? A pessoa dando uma informação no telefone e ela fala: quando você chegar em tal lugar, vira à direita, né? O telefone não tem o quê? Câmera, a pessoa não está te vendo, mas é muito difícil falar sem gesticular, porque as mãos têm muitas terminações nervosas no cérebro. Quando você faz Anjali Mudra, a mão esquerda representa o hemisfério direito do cérebro e a mão direita representa o hemisfério esquerdo. O Anahata Chakra representa o meio do caminho entre os 3 chakras que estão abaixo e os 3 chakras que estão acima. Por isso, quando você põe as mãos dessa forma, isso serve para criar uma harmonia no seu sistema energético e no seu cérebro. Por isso, Patanjali se chamou Patanjali. Por quê? Quando você une as mãos, o que acontece? É uma harmonia no seu cérebro e na sua mente. Como eu dizia, infelizmente as pessoas focam muito em determinados aspectos e se esquecem do todo. E se esquecem principalmente de yamas e niyamas. Por isso, quando Patanjali falou sobre yamas e niyamas, ele deu para nós uma maneira de viver sem criarmos o quê? Conflitos mentais. Se você é violento com alguém, algumas pessoas estão tão distorcidas que elas conseguem, mas se você é violento com alguém, quando você vai dormir, a sua mente está tranquila? Não. Se você rouba algo de alguém, a sua mente está tranquila? Não. Se você mente para alguém, a sua mente está tranquila? Não. Então, eu acredito, essa é a minha opinião,
que Patanjali, ao colocar os yamas, não violência, não mentir, não roubar, contenção de energia, blá, 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 ele estava se referindo muito mais ao cultivo de uma mente serena e tranquila, para que o resto do yoga pudesse acontecer, do que simplesmente sendo moralista. Se você mentir, você vai para o inferno. Não é? Eu não acredito nesse tipo de coisa. Então, os yamas mostram como o yogi deve se relacionar com o mundo. E os niyamas mostram como o yogi deve se relacionar consigo mesmo. Quando a gente tem essa conduta, a nossa mente é sempre serena e tranquila. Outro dia eu estava dando uma aula e eu fiz a seguinte analogia. Quando você cai e você se machuca, você simplesmente faz um curativo, ou você primeiro faz a asepsia para depois fazer o curativo? Então, antes que o yoga comece, a asepsia da mente deve ser... Uma vez que você fez essa asepsia da mente, aí começam os asanas. Quando os asanas são dominados, e asana dominado não significa círculo. Asana dominado não significa colocar as pernas atrás da cabeça. Um asana dominado significa o quanto a sua mente está presente naquilo que você está fazendo. Isso é o domínio do asana. Quando o domínio do asana acontece, pranayama acontece. Pranayama não é exercício respiratório. Pranayama é algo muito além dos exercícios respiratórios, embora geralmente seja citado dessa forma. Eu sempre brinco, é pranayama e não oxigênio yama. O prana é algo diferente do oxigênio. O problema na palavra pranayama. O que é pranayama? Oi? Controle da energia. Não. A importância em conhecer sânscrito é que quando você conhece ou estuda o sânscrito, você entende como as palavras são compostas. Veja, Panini foi muito tranquilo quando ele reestruturou todo o sânscrito. Ele só deixou umas 4.000 regras gramaticais, uma coisa assim básica. E uma dessas regras é muito simples. Acurto mais acurto é igual a longo. A longo mais acurto é igual a longo. A acurto mais a longo igual a longo. E a longo igual a longo, mais a longo igual a longo. Olha que técnica, que regra gramatical fácil, certo? Quando a gente observa a palavra pranayama, a gente observa 3 As longos, não 2. A palavra pra tem o primeiro A longo, pra, e o segundo A curto, pra. Na palavra pranayama, esse segundo A se tornou longo. Significa que a palavra que foi colocada junto a prana é ayama e não yama. Yama é controle. Ayama é extensão, prolongar, expandir. Porque veja, qualquer coisa denota controle, não denota? Se eu fizer isso aqui, ó, isso é um controle, não? Eu estou controlando a entrada e a saída do ar, ok? Mas eu estou fazendo algum tipo de ayama? Não. Eu não estou expandindo isso. O outro aspecto que eu vou tentar explicar brevemente, porque esse é um assunto longo,
É a diferença entre exercício respiratório, porque o pranayama é basicamente a parte mais importante do yoga. O yoga é dividido em duas partes. Quais são as duas partes? Bahiranga e Antaranga. Certo? Bahir é externo e Antar é interno. Yama, Niyama, Asana e Pranayama faz parte do yoga externo. De Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana e Samadhi é o yoga interno. Por isso o Pranayama é exatamente a divisão entre o yoga externo e o yoga interno. Por isso os Upanishads falam inúmeras coisas importantíssimas sobre Pranayama. A diferença básica é, na respiração existe movimentação muscular. Por quê? Porque o exercício respiratório consiste em diferença de pressão atmosférica. Certo? Se eu expando a minha caixa torácica, não vou entrar em questões sobre senão a gente não sai daqui hoje. Por onde respira. Se você expande a caixa torácica, o que acontece com a sua pressão intrapulmonar é que ela se torna negativa, certo? E a pressão atmosférica é positiva, então o ar entra. Quando você contrai a sua caixa torácica, a pressão intrapulmonar se torna positiva, então o CO2 sai. Por isso, para que haja respiração, é necessário que haja movimento de alguma parte. Não vou entrar em questões aonde são essas partes. No pranayama isso não existe. Não existe movimento da caixa torácica. Não existe movimento de absolutamente nada. Para quem está mais perto, pode observar se existe algum movimento. Algum movimento? Isso é pranayama. Como a Iyengar, em um vídeo, ele dizia, eu poderia continuar, mas não atende para isso. Então, quando eu faço o pranayama, apenas o prana entra. Por que isso é extremamente importante observar? Porque dentro do yoga existe uma coisa chamada kumbhaka. Kumbhaka é a retenção. Se você faz kumbhaka com os seus pulmões cheios de oxigênio, você vai estar se intoxicando. Por quê? O CO2 que deveria estar sendo expulso, está sendo reabsorvido pela sua corrente sanguínea. Cuidado! Se você faz exercício respiratório, não faça kumbhaka. Se você faz pranayama, você pode fazer kumbhaka. Se você faz exercício respiratório. Muitas pessoas morrem fazendo mergulho por causa do excesso de CO2. Não? Elas vão fazendo, mergulhando, ficam encantadas e não respiram direito e depois elas desmaiam. E quando elas recobram a consciência, às vezes não dá tempo de voltar. Então muitas pessoas acabam tendo problemas. Se vocês não querem se intoxicar de CO2, não façam kumbhaka. Façam apenas inspiração e expiração melhor, certo? Voltando ao como, a gente deve entender que sutra significa cordão. Isso significa que cada passo anterior tem que ser conquistado antes que o passo posterior tenha sido dado. Por isso outras pessoas querem assistir o canal 7. Mais detalhes depois. Na Índia, inclusive, eles contam uma história engraçada.
O discípulo chegou para o mestre e disse: mestre, eu quero aprender a meditar. Asana tradicionalmente é simplesmente um assento. Depois veio a ser conhecido como posturas, mas asana é simplesmente um assento. Então o mestre disse: é muito simples. Vá para sua casa, construa um asana, sente nesse asana voltado para o leste e não pense em macaco. A gente pode observar isso agora. Não pense em macaco. Qual foi a primeira imagem que você veio da sua mente? Quando você ouviu a palavra, foi um macaco. Por isso, dizer para sua mente não fazer alguma coisa não é o caminho. Não é? Então o rapaz sentou, fechou os olhos, disse: deve ser fácil, porque eu nunca penso em macaco. Sentou, e aí, para sua surpresa, macaco. E aí ele não conseguiu. Porque a gente deve entender uma coisa simples. Veja, eu controlo isso, certo? Se eu quiser que fique aqui, eu ponho aqui. Se eu quiser que fique aqui, eu ponho aqui. Se eu não quiser isso, nem aqui, nem aqui, e eu quiser que fique ali, fica ali. Por que eu tive esse controle? Porque eu e aquilo somos diferentes. Eu sou uma coisa, as folhas são outra. Minha pergunta é: vocês têm duas mentes? Vocês, como diria Satyananda, vocês têm uma mente boa e uma mente ruim? Então, se você tenta controlar a mente através da mente, quem é que controla quem? Satyananda era muito claro. Ele dizia: tentar controlar a mente é o melhor caminho para um hospital psiquiátrico. Veja, você acorda com uma música que você não gosta de manhã. E quanto mais você tenta parar de pensar nessa música, mais você pensa. Não é assim que funciona? É igual o rapaz do macaco. Não pensa em macaco, vai pensar o macaco. Algumas linhas, inclusive, dizem que a nossa mente não registra o não, né? Por isso, quando você fala para uma criança: não mexe aí, ela mexe. Não sobe aí é que ela sobe, né? Então, algumas linhas dizem, inclusive, que o não é registrado. Por isso, a mente não pode controlar a si mesma. Os yogis perceberam isso. Mas infelizmente muitas pessoas ainda continuam tentando essa façanha. E mesmo que essas pessoas consigam por alguns instantes ficar em silêncio, Guruji costuma dizer que um pensamento vazio ainda é um pensamento. Se você sentar e fizer um esforço para não pensar em nada, talvez durante algum tempo a sua mente fique sem nenhum pensamento. Teoricamente, porque isso é um pensamento sem pensamento. É um pensamento vazio. Por isso, a mente não pode ser usada para controlar a si própria. Alguma outra coisa deve ser colocada. Porque quando a gente entende esse mecanismo permite que intervalos sejam criados. E quem habita esse intervalo? Não. O macaco habita os dois lados. Fica pulando de um lado para o outro. Sabe, existe um Upanishad chamado Mandukya Upanishad. Mandukya é sapo. Porque o sapo está aqui. E aí ele dá um salto. Esse salto é Nirodha. Representa o intervalo entre um pensamento e outro pensamento. E uma vez Guruji fez uma brincadeira. Ele disse: uma vez eu estava onde é o lugar na Austrália? Isso. Ele estava na Austrália. Ele disse: uma vez eu estava na Austrália e eu vi um canguru.
Então ele brincou dizendo, se algum dia eu escrevesse um Upanishad, ia se chamar Canguru Upanishad, porque o intervalo do canguru é muito maior do que o intervalo do sapo. Veja, vocês têm ideia de como a mente pode ser conquistada? Porque ela não pode ser conquistada através dela mesma. Isso é um fato. Por isso tem que existir alguma outra coisa que os yogis usam para criar esse controle. Arjuna no Bhagavad Gita fala sobre isso. Só que as pessoas, quando leem isso, não entendem o que ele quis dizer. Porque ele compara o controle da mente ao controle do ar, do vento. Em sânscrito, a palavra vayu significa vento, ar. E ele diz então, ser mais fácil controlar o ar, ou controlar o vento, do que controlar a mente. Os yogis conhecem alguns princípios que também recebem a palavra vayu. Vocês sabem quais são? Pranavayu, Apanavayu, Samanavayu, Udanavayu e Vyanavayu. São 5 energias que nós temos do interior, e essas energias, elas têm 2 funções. Uma função é mais fisiológica. Por exemplo, Samanavayu controla tudo aquilo que você absorve, certo? E é por isso que não se bebe água antes de uma prática de asana, ou pranayama, ou meditação. Não se bebe água. No caso do pranayama e da meditação, é óbvio que não vai fazer isso, mas durante a prática de asana é muito comum. E não se bebe água depois da prática. Os Upanishads poeticamente dizem que Hatha significa sol e lua. E eles dizem que Hatha Yoga é a união do sol com a lua. Alguns textos fazem alusão a Pingala Nadi como sendo o sol e Ida Nadi como sendo a lua. Porém, a tradição que criou o Hatha Yoga, os Natas, não falam isso. Eles dizem que Hatha é a união de Prana e Apana. Apana Vayu existe do seu umbigo para baixo e é uma energia descendente. Quando você faz prática e você faz a elevação do assoalho pélvico, esse apana que é descendente se torna ascendente. O prana que existe na região da caixa torácica é ascendente. E quando você respira de forma consciente e profunda, ele se torna descendente. E entre prana e apana, na região do estômago, existe uma energia chamada Samanavayu. Samanavayu é exatamente aquilo que conecta o prana com o apana. Samanavayu é responsável por todas as absorções. Se você beber água antes da sua prática, provavelmente no meio da prática você vai sentir vontade de ir ao banheiro. Apanavayu, que tinha que ficar ascendente, vai ter que voltar a ser descendente, porque você precisa urinar. Samanavayu não vai conseguir mais, então, unir essas duas energias. Se você bebe água durante a prática, Samanavayu vai ter que absorver o que você bebeu
prana e apana não vão continuar juntos. E se você beber depois da prática, vai acontecer a mesma coisa. Como eu costumo brincar com meus alunos, se você faz prática de asana, essas coisas, e bebe água, você pode até ir para o Circo de Soleil. Você só não vai se realizar, nunca. Porque a realização do yoga depende da transformação interna. Yoga não é circo. Yoga não é habilidade física. Yoga é um estado de consciência. Por isso é até um contrassenso aqui a gente dizer eu faço yoga. Você faz felicidade? Não. Você vive em um estado de felicidade ou não? Mas você não faz isso. Você até abre a porta para uma coisa acontecer ou não, mas você não faz. A felicidade já é. Alguém consegue fazer silêncio? Não. Consegue-se fazer barulho. Quando você parar de fazer barulho, o silêncio é. Os yogis dizem que tudo que a gente busca, a gente já é. Guruji costuma dizer, se você está no caminho da espiritualidade, você está perdido. Não existe caminho de você para você mesmo. Qualquer caminho só pode conduzir você para fora de você. Então, a gente deve entender esse processo. E entender que nós já somos aquilo que nós buscamos. O mesmo acontece com a Ayurveda. As pessoas buscam a saúde. Você precisa buscar a saúde. Você só precisa parar de fazer coisas que afastem a sua natureza. Não é? Se você para de fazer coisas, e isso é dinacharya, não é? Dinacharya funciona para quê? Para que você tenha uma conduta e que essa conduta evite de alguma forma que esses desequilíbrios se manifestem. E porventura, se ele se manifesta, você tem como corrigir isso. Por isso, a prática de yoga é chamada de sadhana. Assim como no Ayurveda existe dinacharya, sua rotina diária. No yoga é chamado de sadhana. Na Índia eles não dizem eu faço yoga. Eles dizem eu estou fazendo minha sadhana. E a gente deve entender também que esse processo, ele é gradativo. O primeiro passo é chamado de prática. Qual é a diferença entre prática e sadhana? É que a prática é descontínua. Isso deve acontecer no Ayurveda também. A pessoa vem, inicia um tratamento, aí ela começa a se sentir melhor e ela abandona. E aí ela volta a se sentir mal de novo. E aí ela volta. E aí você passa toda uma coisa para ela. Ela começa a fazer, se sente bem e depois vai embora. Não? No yoga ocorre a mesma coisa. Se a porta de entrada é algum tipo de desconforto, insônia, enxaqueca, dor nas costas, ela vai. E aí quando ela se livra disso, eu não preciso mais fazer algo. Quando a prática se torna firme, ela então passa a ser chamada de sadhana, porque existe uma continuidade. Quando o sadhana se estabelece, sadhana então se transforma em um estilo de vida. E quando o estilo de vida se fortalece, ele se transforma em uma conduta. Então esses são os processos. Para a nossa prática, no caso do yoga, Patanjali sugere duas coisas. Uma delas é chamado de abhyasa. Abhyasa é um outro nome para prática. Abhyasa. E ele sugere uma coisa chamada vairagya. O que é vairagya? Alguém já ouviu essa palavra? Sim? Não?
Vairagya comumente é chamado de desapego. Porém, não é esse exatamente o significado dessa palavra. Antes de se estudar os Vedas, existem estudos anteriores, e um deles se chama Nirukta. Nirukta significa etimologia das palavras. Por exemplo, vocês já ouviram a palavra Bharata? Sim ou não? Sim. Ótimo. Não? Você só conversa com ele, pessoal. Quer fazer amizade com a gente. Não? Vocês já ouviram um itihasa chamado Mahabharata? Se vocês não sabem, Bharata é o verdadeiro nome da Índia. A Índia não se chama Índia. A Índia foi chamada de Índia pelo pessoal do Colombo. Por isso, quando o Colombo chegou aqui, chamou o pessoal daqui de índio. Eles chamavam todo mundo que não era da tribo deles de silvícolas, índios. Não? Então, a Índia se chama Bharata. Por isso existe um épico chamado Mahabharata. Maha significa grande. E algumas pessoas traduzem isso como a grande Índia. Quando você estuda a etimologia da palavra Bharata, você vai encontrar duas palavras: Bha e Rata. Bha significa luz, luminosidade. Daí vem o nome Kapalabhati. Kapalabhati é um exercício chamado de crânio brilhante. Por isso, Bhati significa luz, luminosidade. E Rata, Maha e Bharata. Bharata, Bha, luz, e Rata significa devoção. Então, Mahabharata significa a grande devoção à luz da consciência. Entra por um outro aspecto. Por quê? Senão eu vou entender isso como um épico que aconteceu há sei lá quantos mil anos atrás na Índia e que nada tem a ver comigo. Quando eu entendo que a grande devoção à luz da consciência é uma batalha que eu devo travar diariamente para manter, aí então passou a ter alguma coisa a ver comigo. O mesmo acontece com a palavra Vairagya. Vai significa sem, e Ragya significa cor. Por isso, Vairagya é o ato de não colorir desnecessariamente as coisas. Essa é a melhor maneira para desenvolver uma mente frustrada. Colorir. Eu conheço você, eu pinto você, e depois a nossa convivência vai fazer o quê? Com que esse colorido que eu dei vá desbotando. E depois que desbotou, a culpa é sua. Você me decepcionou. Não foi toda a expectativa que eu coloquei, não foi todo o colorido que eu fiz, não, foi você. Fácil assim. Não? Por isso, Patanjali oferece essas duas grandes ferramentas para cultivar sempre uma mente sáttvica, uma mente tranquila. O hinduísmo é cheio dessas ferramentas. Por exemplo, dentro de todas essas imagens, de todas as imagens mitológicas, as imagens mitológicas servem para educar, porque o hinduísmo é uma conduta, o hinduísmo é um estilo de vida. Então, por exemplo, se vocês pegam uma imagem de Shiva meditando, ele está sentado, não com os olhos fechados, não se medita com os olhos fechados, se dormita com os olhos fechados. Vocês vão ver as imagens de Shiva meditando sempre com os olhos semi-cerrados. Os olhos semicerrados simbolizam o equilíbrio entre o mundo interno e o mundo externo.
Se eu estou com os olhos abertos, eu estou no mundo externo. Se eu estou com os olhos fechados, eu estou no mundo interno. Se eu estou com os olhos semicerrados, significa que a minha conduta é harmônica tanto no mundo interno quanto no mundo externo. E isso é um grande problema, porque muitas pessoas usam a meditação como uma espécie de fuga para não lidar com as coisas do mundo. Não? A mulher enche o saco, os filhos enchem o saco, ela se tranca no quarto e diz: não me incomoda, estou meditando. Não é? Então o yogi deve ter essa harmonia, não? Entre o mundo interno e o mundo externo. E isso é representado pelos olhos semicerrados de Shiva nessas imagens. Por isso é um equívoco achar que essas imagens são para adoração. Elas podem até ser, mas elas são primeiramente para educação. Quando eu olho para uma imagem de Shiva e eu vejo ele com os seus olhos semicerrados, eu me lembro que eu devo cultivar um equilíbrio entre meu mundo interno e meu mundo externo. Atrás do Senhor Shiva, nessas imagens, quando ele se encontra meditando, existe sempre o Kailash. Kailash é uma montanha, não? Dos Himalaias. Todo mundo sabe o que é guna. Gunas são qualidades que regem a matéria. Então existe Tamoguna, Rajoguna e Sattvaguna. Sattva é branco, Raja é vermelho e Tamoguna é negro. Certo? Então quando eu olho para Shiva com aquele Kailash branco atrás, isso me relembra que eu devo cultivar sempre uma mente sátvica. Nas imagens de Kali, isso é muito lindamente expressado, não? Kali é uma imagem que as pessoas têm um certo, quando veem pela primeira vez, acham meio aterrorizador, não? Mas ela tem sempre a língua para fora e ela está mordendo a língua. Significa o controle de sattva sobre rajas. Então todos esses detalhes das imagens servem para que essas imagens estejam me relembrando a minha conduta. Então, se eu evito de colorir as coisas, se eu faço a minha prática, minha mente vai ser sempre sátvica, vai ser sempre serena, vai ser sempre tranquila. Quando uma mente é tranquila, as coisas podem ser enxergadas e vistas como elas são, não como nós gostaríamos que elas fossem. Essa é outra maneira de se viver feliz. Uma vez um grande mestre disse: sabe, o seu problema, o problema do seu sofrimento se dá porque você não tem tudo o que você quer, e tudo o que você tem você não quer. Basta inverter. Queira tudo o que você tem e não queira tudo o que você não tem, e você vai ser feliz. A mente desses mestres é surpreendentemente simples. O duro é a nossa mente complexa realizar algo tão simples. A mente humana, que não passa do quê? De um constante fluir de pensamentos. Essa é a mente, o tempo todo pensando. E ela pensa em uma velocidade tal que os pensamentos parecem sempre o quê? Contínuos, né? Uma coisa única. E além desse pensamento contínuo, a mente possui uma natureza centrífuga, ou seja, ela está sempre indo do centro para fora. E o yoga tem uma natureza centrípeta, ou seja, é trazer essa mente de volta para o seu centro. Quando isso acontece, o que é percebido?
Cada chakra que nós temos, eles possuem um padrão vibratório. E o sistema de chakras é o oposto da criação. Porque na criação, quanto mais rápida a velocidade da vibração, mais sutil. E quanto mais lenta a vibração, mais denso. Por exemplo, você tem algo extremamente denso como gelo. Você derrete esse gelo e ele vira água. E você aquece essa água e ela vira vapor. As moléculas vibram cada vez mais rápidas. No sistema de chakras é o oposto. Quanto mais baixa a respiração, o chakra, mais rápido é a sua vibração. Por isso eu disse que se você bebe água e faz todas essas coisas, você vai acabar no circo, mas você não vai se autorrealizar. Porque todo o trabalho do yoga consiste em levar essa energia para cima. Quando essa energia é estabelecida no sexto chakra, a vibração aí é muito lenta, muito tranquila. Isso faz com que a mente passe por um processo de desaceleração. Sabe, como um filme, se você projeta esse filme em uma tela, você não consegue ver o quê? O espaço que existe entre os slides. Você consegue ver? Não, porque o filme é passado muito rápido. Se você começar a diminuir a velocidade, você vai ver que esse filme tem intervalos. O pensamento é idêntico. Quando eu consigo, através do controle dos vaios, não da mente, quando eu consigo, através do controle dos vaios, reduzir essa velocidade, eu começo a perceber esses intervalos. Por isso, o que os yogis usam para controlar a mente não é a própria mente, é o controle dos vaios, prana, apana, samana, udana e vyana. Quando esses vaios são controlados, a mente é controlada. E ela começa em um processo de descontinuidade. Entre tempos em tempos existe um intervalo. Por isso eu fiz a pergunta agora há pouco: o que existe nesses intervalos? O que existe nesses intervalos é a sua verdadeira natureza. Outro dia eu estava dando uma aula de filosofia e eu disse: é muito fácil você saber quem você é. Sabe como a gente sabe quem nós somos? Simples. Tudo que você pode pensar sobre você é o que você não é. O que você não consegue pensar é o que você é. Para quem conhece a estrutura do Samkhya, sabe o quê? Que o primeiro princípio é denominado de Purusha. E depois de Purusha vem Prakriti, que é toda a criação material. E os nossos Jnanendriyas, os nossos órgãos de percepção, eles estão dentro do que é material, não do que é transcendental. Por isso a nossa mente jamais pode atingir algo transcendental. Porque ela é o quê? Matéria. A mente é material. Sutil, mas é matéria. Assim como o vapor de água é água. Continua, H2O, não muda. Muda o que? Apenas a frequência. E esse é o grande equívoco das pessoas. Elas querem conhecer o eu. O eu é inominável, imensurável e não pode ser conhecido. Pelo menos não por essas ferramentas que a gente utiliza para conhecer tudo. Os órgãos dos sentidos não conseguem chegar a esse ponto. E aí vocês me perguntam: então meditar para quê? Se eu não vou conhecer a mim mesmo? A resposta é muito simples.
A sua verdadeira natureza é exatamente o que existe no intervalo entre cada pensamento que você tem. Existem duas realidades para todos nós. Uma é o que nós somos e outra é o que nós estamos. Você pode conhecer quem você está. Por isso, Paramahansa Yogananda dizia: tire todos os não-eus, que só sobra o eu. Você pode reconhecer o não-eu. E quando você reconhecer tudo que você não é, o que restar é o que você é. Então, quando você medita e você cria esses intervalos, o que acontece é que aquilo que você está, de uma certa forma, se aproxima de quem você é. E através dessa proximidade, aquilo que você é começa silenciosamente a influenciar quem você está. Da mesma forma que se você começa a andar com pessoas que são viciosas, você não se torna pessoa, mas você pode ser influenciado por ela e desenvolver os mesmos vícios. Da mesma forma, você pode andar com pessoas virtuosas. Você não se torna pessoa, mas você pode ser influenciado por ela e desenvolver esses bons hábitos, essas virtudes. Da mesma forma, como quando aquilo que eu estou se aproxima daquilo que eu sou, silenciosamente, isso começa a influenciar quem eu estou. Isso vai transformando a minha conduta. É assim que as coisas funcionam. Não é um processo mental. Se houver um processo mental, você continua preso na sua mente. Por isso Sai Baba dizia: ninguém ensina ninguém a meditar, assim como ninguém ensina ninguém a dormir. É um processo. Quando você pratica os 6 primeiros passos do yoga, o 7º acontece espontaneamente. E quando você se fortalece no 7º passo, o 8º passo acontece espontaneamente. Não é possível ser produzido. Por isso não existe técnica de meditação. Existem técnicas para meditação. Você faz a técnica, segue os passos, e esses passos te levam até a porta. Como se entra, nem quem medita sabe. Assim como você não sabe quando você dormiu, né? Se você está ali e diz: não, agora eu dormi. Não, você não dormiu, você está dizendo não, agora eu dormi. Não, agora eu estou acordado. Não, agora eu dormi. Não. É um processo que acontece o quê? Espontaneamente. A única diferença entre o sono e a meditação é que o sono muitas vezes entra em um estágio de inconsciência, e a meditação é um estado de consciência. Mas o processo é basicamente o mesmo. Então, se você, por exemplo, tem um lençol que acabou de ser lavado, né, com um cheiro bom, né, isso não torna o nosso sono mais gostoso? Né? Depois que você já dormiu algumas vezes, o lençol já fica impregnado com uma certa energia, já não gera mais aquela sensação gostosa de quando você acabou de fazer a cama, não? Então, se você põe um bom lençol, né, se você faz alguma coisa, sei lá, se prepara para dormir, você vai ter uma noite de sono mais agradável e mais tranquila. Se você fica se preocupando, você não vai conseguir. Então, a técnica é isso. É como arrumar bem uma cama com um lençol limpo, cheiroso, tomar alguma coisa tranquila, calmante, um chá, alguma coisa que vai te preparar para dormir. As técnicas para a meditação funcionam assim. Uma técnica de meditação envolve o quê? A mente. Eu vou estar fazendo a técnica, e eu não vou me libertar da técnica. Por isso eu não vou dormir. Não vou meditar. Existe agora um ponto que é importante ser observado.
Eu tenho que ficar controlando, porque eu sou incontrolável. Mas outras pessoas dependem do meu controle. Então eu não posso ser desrespeitoso com essas pessoas e ir muito além. O que é a nossa verdadeira natureza? Existe um texto. Patanjali, nos Yoga Sutras, ele chama essa verdadeira natureza de Drashtu. Ele diz: Atha Yoga Anushasana Yogas Chittavart Nirodha Tada Drashtu Swarupe Avastana Varti Swarupyam Nitaratra. Então ele diz, agora começa o Yoga. O Yoga é o recolhimento das atividades da mente. Nesse estado existe a identificação do observador, Drashtu, com o objeto observado. No Bhagavad Gita, Krishna não usa a expressão Drashtu, ele usa a expressão Kshetrajna. Kshetra significa campo. E ele diz: eu sou o conhecedor do campo. Existem muitos campos, muitos corpos. E Krishna diz: eu sou o conhecedor dos campos. Existe um outro texto chamado Drigdrishya Viveka. E o Drigdrishya Viveka dá uma equação muito simples para a gente reconhecer a nossa verdadeira natureza. Ele diz uma coisa muito simples: eu enxergo esse microfone. Por quê? Porque meu olho e o microfone são diferentes. Qual é a única coisa que seu olho nunca vai enxergar? Seu olho. E se você disser: ah, mas no espelho eu vejo, não é seu olho, é um reflexo. Numa foto, é uma foto. Num filme, é um filme. Seu olho nunca vai ver seu olho. Seu olho esquerdo nunca vai ver seu olho direito. Não é possível. Porque a mesma coisa não pode se ver. Assim como a mesma coisa não pode se controlar. Isso é um fato. Isso não é filosofia. Isso é um fato. Então, meu olho vê o microfone. Porque eles são diferentes. O que vê é sempre um. É o órgão da visão. E o que é visto são muitos. O que vê não muda. E o que é visto muda constantemente. Fato. Quem percebe seu olho? Sua mente. Então, você tem o conhecedor e o conhecido. O vedor e o que é visto. Drig e Drishya. Certo? Aqui está o olho. Aqui está o mundo. Aí isso muda. O olho vem para o lugar de Drishya. E a mente vem para o lugar de Drig. Então, quem vê o olho? Quem percebe o olho? A mente. Certo? Mesma regra. Quem vê é um, o que é visto são muitos. Porque aqui envolve também tato, paladar, blá blá blá, todos os sentidos. O que vê é um, o que é visto é muitos. O que vê não muda. O que é visto, muda. Olha que fácil, só tem mais um passo, gente. 3 degraus e a gente se ilumina. A mente vem para o lugar de Drishya. E alguma coisa toma o lugar de Drig. Isso que toma o lugar de Drig é a sua verdadeira natureza. Por isso a sua verdadeira natureza é quem observa o que acontece na sua consciência e não a sua consciência. Simples, não? Veja, existe um texto muito interessante chamado Ashtavakra Gita ou Ashtavakra Samhita. Conta a história de um rei que dormiu depois do almoço e teve um pesadelo. E nesse pesadelo o seu reino foi destruído. E ele teve que fugir. E ele ficou 3 dias fugindo. E quando ele, depois de 3 dias sujo, sangrando e fugindo,
ele conseguiu alimento numa casa. 2 búfalos começaram a brigar e derrubaram o prato dele. E nesse momento ele acordou. E quando ele acordou, ele estava no palácio. E ele disse: ufa, foi só um sonho. Todos nós aqui já tivemos algum tipo de sonho que é muito real, não é? Quando você sonha e você acorda, você fala: uau, é real, é como se estivesse acontecendo como agora. Quem garante que isso não é um sonho? Pode ser, não é? Então ele acordou e disse: uau, foi só um sonho. Então ele ficou confuso. Ele dizia: Yesat ou Yesat? Isso aqui é verdade ou aquilo é a verdade? Yesat ou Yesat? Ele ficava se questionando isso o tempo todo. Então ele reuniu todos os brahmanes do reino para sanar a sua dúvida. E eles não conseguiam sanar a dúvida. Então, um sábio chamado Ashtavakra, que tinha apenas 16 anos de idade e o corpo todo torto, apareceu para sanar a sua dúvida. E quando esse menino entrou, todos os brahmanes riram dele, por causa que ele era torto. Existe na Índia uma casta chamada chamars. São pessoas que cuidam de pele, de couro. Eles sabem qual é o melhor couro para se fazer sapato, bolsa ou isso aqui. Então Ashtavakra, quando viu a risada dos brahmanes, olhou para o rei que estava um pouco mais acima e deu uma grande gargalhada. Você não faz isso para um rei, né? Quando Ashtavakra fez isso, os guardas colocaram a lança na sua pescoço. E o rei disse: não, eu quero saber por que ele ri. E Ashtavakra disse: eu ri, eu estou gargalhando por causa da sua dupla estupidez. Se você não ri de um rei, você não chama ele de estúpido, pouco auspicioso. E os guardas prontamente se aproximaram de Ashtavakra. E o rei disse: não, eu quero saber por que eu sou estúpido. E ele disse: muito simples, porque você não sabe distinguir o que é real. Essa é a sua primeira estupidez. Você não sabe distinguir o que é real do que não é real. E essa segunda estupidez é porque você tem um bando de chamars à sua frente e você acha que eles são brahmanes. E aí os brahmanes não gostaram muito. Ele disse: porque se eles fossem brahmanes, eles estariam vendo o Atma, eles estariam vendo a minha essência e não a minha pele. Se eles só conseguem enxergar pele, eles não são brahmanes. E a partir desse ponto inicia-se o texto chamado Ashtavakra Gita, que eu deixo como sugestão para que vocês leiam, porque o início do texto Ashtavakra deixa muito claro. Ele diz: nem isso é real, nem aquilo é real. O Atma, aquilo que percebe isso e percebe o sonho, essa é a única realidade. Quando vocês dormem, como vocês sabem que vocês sonharam? Existia algo percebendo esse sonho, não existia? E se vocês sonharam, dormiram profundamente, como vocês sabem que vocês dormiram profundamente? Existia algo percebendo esse sono profundo. Isso que percebe tudo, Trig, Drashtu, Kshetrajna, o nome que se queira dar, é a nossa verdadeira natureza. Quando você se conecta com isso e entende que existe uma diferença entre quem você é e quem você está, aquilo que afeta o que você está perturba muito pouco quem você é, e aí o bem-estar é possível ser vivido. Aí o bem-estar é possível ser experimentado. Enquanto existe muita identificação do observador com o objeto observado, não é possível isso. Uma vez um discípulo procurou o mestre e disse: mestre, eu estou sofrendo muito por isso, por isso, por isso. E o mestre disse: como você sabe que você está sofrendo? Ele disse: eu percebo o meu sofrimento. Ele disse: se você percebe o sofrimento, você é diferente dele. Percebedor e percebido. E aí o discípulo ficou muito aliviado. Voltou para casa, colocou as instruções do mestre em prática e disse: realmente, eu sou o observador da minha dor. E voltou para o mestre e disse: mestre, muito obrigado, seus ensinamentos me deixaram profundamente em paz. E o mestre disse: como você sabe que você está em paz? Você percebe a sua paz?
então você e a sua paz são diferentes. A paz só pode ser vivida, não? Quando a percepção de Drishya for completamente realizada. As outras coisas são apenas criações da nossa mente. Você cria uma paz mental, você cria uma felicidade mental, você cria inúmeros estados mentais. Mas todos esses estados são criações da nossa mente. A única maneira de se livrar de tudo isso é conseguir ir além da mente. E aí, aquilo que nós somos interfere no que nós estamos, e aquilo que nós estamos começa a perturbar cada vez menos quem nós somos. O Eric já está aqui atrás. Significa que estou no meu tempo, por isso eu gostaria de agradecer a presença de todos, certo? E encerrar com um pequenino mantra, ok? Poludere. Om Sahana Bhavatu Sahano Bhunaktu Sahaviryam Karavavahe Tejasvinavaditamastu ma vidvishavahe. Om Shanti Shanti Shanti